Bom, nesse vídeo a gente vai entender o problema 347 do LeetCode, chamado Top Key Frequent Elements. É um problema que é bem fácil de entender, não tão simples assim de resolver, mas ele é fácil de entender que ele vai dar para a gente um array de números inteiros e que o inteiro chamado de k, e a gente tem que retornar os k mais frequentes elementos, né? E a resposta tem que ser um array que pode ser em qualquer ordem. Então, no exemplo 1 fica fácil de entender. Ele dá um k igual a 2 e dá um array de números 1, 1, 1, 2, 2 e 3. Aqui é fácil de perceber os que se repetem mais, né? Ele quer saber quais elementos estão em maior frequência, ou seja, quais elementos se repetem mais nesse array aqui. Esses elementos, no caso aqui, ele quer saber como é k igual a 2, quais os dois elementos que se repetem mais. Que no caso aqui é fácil de ver que é o 1 que se repete 3 vezes e o 2 que se repete 2 vezes. Então, output um array 1 e 2. Ah, beleza, não é muito difícil entender a questão. Como sempre, é importante ter estudado análise de algoritmos para entender a complexidade dessas questões, por que a gente faz jeitos mais performáticos ou menos performáticos, e estruturas de dados, né? Básicas que a gente vai trabalhar aqui, array, hashmap e principalmente para esse caso, árvore binária e heap, que eu vou tentar explicar um pouco mais à frente, mas é importante ter entendido a fundo como é que o heap funciona para não só utilizar uma biblioteca, mas sim entender por que está sendo utilizado aquilo, né? Por que eu estou utilizando o heap nessa solução. E beleza, eu vou dividir a solução em duas partes. Primeiro vai ser o hashmap. Uh, vai ser entendido mais para frente por que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer primeiro um hash map, onde eu vou separar como chave cada número de maneira distinta, claro, né? O valor de cada um vai ser a frequência. Então eu vou percorrer o array uma vez e vou guardar. Né? O número 1 aparece uma vez, aparece duas vezes, aparece três vezes. Então, no fim, a chave 1, o valor 3, que é a frequência. 2 é a mesma coisa, vai terminar com a chave 2, valor 2 de frequência, e o número 3 só aparece uma vez, vai terminar como 3, 1 frequência. Essa operação aqui, em si só, né, é uma operação O de N, né, porque eu vou estar em custo computacional e O de N em custo de complexidade de espaço. Né, eu vou estar armazenando um hash map e vou ter percorrido a lista uma vez para montar ele. Então, depois que eu montei o hash map, eu vou utilizar ele para uma fila de prioridade. O que é uma fila de prioridade? Nesse caso aqui vai ser usando o heap, né, que é a forma comum de fazer uma fila de prioridade. Uh, o heap, novamente, é uma estrutura que é preciso estudar a fundo para entender bem, mas basicamente o heap é uma árvore binária completa, onde nesse caso aqui a gente vai enxergar o heap como um array. Para o programa, isso aqui vai ser um array. Mas a gente pode enxergar ele, vamos dizer assim, virtualmente como uma árvore. Então, essa aqui é só um exemplo, não é a questão em si, mas isso aqui é um exemplo de um minimum heap. Por que minimum? Porque a raiz dele vai ser o menor valor, logo ele vai ser um heap crescente. Ele vai representar uma ordem crescente, né? E sendo representado no programa por um array. E é importante entender também que a inserção ou deleção em um heap vai ter complexidade de tempo O de log n. Então, cada vez que eu inserir ou, ou remover o item, isso vai custar computacionalmente O de log n. E uma fila de prioridade, né, de heap, ela tem várias implementações já nativas, né? Em Python, por exemplo, tem a biblioteca heapkey. Em Java, prior key. Em Go, você vai ter o container heap, que você pode implementar uma heapkey a partir dele também. Então, é uma estrutura bem interessante de se estudar e que eu vou usar ela para resolver essa questão. Então, voltando à questão em si, a gente montou esse map aqui, né, esse hash map, que o 1 tem valor 3, o 2 tem valor 2 e o 3 tem valor 1. Lembrando que a chave é o número que está no array e o valor é a frequência. Então, um aparece 3 vezes, o 2 aparece 2 vezes, o 3 aparece uma vez. E o k é igual a 2. Então, a gente tem que identificar os dois números que aparecem mais vezes.
Bom, nesse caso, vamos então, o que a gente vai fazer agora é percorrer esse hash map, tá? É iterar sobre as chaves desse hash map. Então, primeiro a gente vai pegar, né, o que vai ter a chave 1 e o valor 3, por exemplo, iterando aqui, a gente vai inicializar o heap, né? O heap vai estar vazio a princípio, ele vai ser um array vazio, e a gente vai inicializar ele com o valor 3. O valor que vale para o heap aqui é a frequência 3. Eu estou colocando assim só para deixar claro que o número que está associado é o valor 1, né? Mas o valor da frequência é o 3. E é ela que vai determinar a ordem desse heap, vamos dizer assim. Então, beleza. Na próxima iteração, chave 2, valor 2. Aqui, portanto, o, a frequência 2 ela vai assumir a raiz do heap. Por quê? Porque isso é um mínimo heap. Quem está na raiz é o menor valor. Por enquanto é o 2. Então ele vai entrar aqui e o 3 vai ficar um parente à esquerda dele. E aí, o próximo valor, por fim, nesse caso, vai ser a chave 3 com o valor 1. Ele vai assumir a raiz do heap, porque o 1 é o menor. E aí a gente vai, no caso, qual que a gente tem que ter ciência? O nosso K, tem que lembrar que ele é igual a 2. Se o nosso K é igual a 2, então o valor que realmente o número de elementos que eu quero ter no meu heap é sempre 2. Então, como esse valor aqui entrou, ele vai ficar maior que o K. Né? O heap vai ter maior número de elementos que K. Então, vou remover o menor valor, né? O valor da raiz, e manter a estrutura do heap. No caso, coincidentemente, o menor valor é justamente o que entrou agora. Poderia não ser, poderia ser um valor que já estava aqui. Mas é justamente esse aqui, que é a chave 3 com o valor 1, né? A frequência é apenas 1. Então, vou remover ele e vou manter o heap assim. Nesse caso, acaba por aqui. A nossa resposta vai ser 1 e 2, né? Que são os valores que sobraram aqui no heap. Essa solução ela tem complexidade de tempo ODN log K, porque lembrando que o heap em si, as operações de inserção e deleção, elas têm complexidade de odd log n. Então, cada iteração aqui a gente está inserindo e pode também remover um elemento do heap, né? E só que n, para esse caso, vai ser k, porque o heap sempre vai ter um tamanho no máximo k. Então, vai ser log de k, e para cada n eu posso fazer uma operação dessas. Então, vai ser odd n vezes log k. E a complexidade de espaço vai ser a de n, porque eu vou estar armazenando um hash map e um heap que não vai passar do valor n, né? Não vai passar da entrada do array. Então, beleza. Agora a gente vai então para ver a solução em código. Bom, eu vou resolver então essa questão aqui usando Python. Como a gente já falado, primeiro vamos montar nosso hash map, que no caso do Python é um dicionário, né? Eu vou chamar esse dicionário de frequency map. Vou inicializar ele como um dicionário vazio. E vou percorrer o nosso array, que é o array nuns, né? Com a intenção de montar esse dicionário, tá? Vou pular esse dicionário, então vai ser frequency map para cada num, né? Para cada número que eu tiver na minha lista, eu vou fazer um frequency map.get num 0 mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Se esse número ainda não estiver no meu hash map, então eu vou inicializar ele como 0. E se ele já existir, eu vou pegar o valor que ele já tem e vou adicionar 1. Então, vou iterando sobre a lista para ir pegando a frequência com que cada valor aparece. Então, beleza. Aqui agora meu dicionário está montado. Eu vou inicializar o meu heap, que vai ser uma lista. Como a gente já falado, o heap vai ser enxergado pelo programa como um array, né? No caso aqui em Python, uma lista, que é a estrutura equivalente. E aí eu vou percorrer o meu array, o meu hash map que eu montei. Tá? Vou pegar o chave valor dele, que vai ser o número
e a frequência. Vou pegar frequency map ponto items. Dessa maneira aqui eu pego a chave valor de um dicionário, tá? E percorro e vou usar a biblioteca heap_key do Python usando a operação de heap push, que é a operação no heap de inserir, né? Adicionar um valor ao heap. Então, para esse meu heap, eu vou adicionar uma tupla frequency e não, assim o valor de frequency é o valor que vai sobressair no heap, né? É o valor que realmente vai contar para o heap. E o num vai ficar aqui para acompanhar, né? Para a gente saber qual é o número que está se referindo a essa frequência. Então, beleza. Aí eu faço aquela verificação que eu falei. Se o tamanho do heap for maior que k, então heap pop é a operação que eu vou usar agora. Eu vou remover o último elemento do heap, ou seja, o elemento que está com menor frequência. Beleza, se a partir do momento em que eu terminei o meu loop, aqui no caso, eu passei por todos os itens que estavam no meu hashmap, eu vou retornar o que eu quero. Como a ordem não importa, eu simplesmente posso pegar os valores que estão na minha lista heap, né? E retornar eles numa nova lista. E eu vou ter a resposta, porque tudo que está no heap são os valores K mais frequentes, porque heap nunca vai ter mais número maior de elementos do que K, certo? Então, beleza, essa é a minha resposta. Eu posso até, inclusive, ignorar esse frequency aqui, né? Porque o que me importa é o num. Então, para cada número que tem cada elemento de heap, eu pego o valor. Vamos submeter isso aqui e ver se a nossa resposta funciona. Tan, 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 tan. E funcionou, foi aceita. Essa é a solução que eu tinha para trazer hoje.